tudo começou assim, para mim, é uma coisa da qual eu me lembro assim, como se tivesse acontecido ontem, né? Eu estou na minha casa, toco o telefone, né? E era do Globo, do jornal O Globo do Rio, uma jornalista, né? Que me conhecia e disse, olha, eu estou te ligando porque um escritor canadense ganhou o prêmio Booker, que é um prêmio muito prestigioso, o prêmio dos países de língua inglesa, né? E nesses países ele está logo abaixo do Nobel. Né? E esse escritor ganhou o prêmio e isso tinha sido um ou 2 dias antes, e hoje, disse ela, saiu no jornal inglês The Guardian, um artigo dizendo que o livro é um plágio do livro do escritor brasileiro Moacir Scliar. Né? O que tu tem a dizer sobre isso? Eu disse, nada, eu nem sei do que tu está falando. Né? Eu não tinha a menor ideia, porque eu não tinha acompanhado o noticiário sobre o prêmio. Aquilo foi uma surpresa para mim. Né? Me lembro que eu conversei com o Ivan, né, e a gente teve que fazer uma força para conseguir. O Ivan que conseguiu o livro dele, The Life of Pi. Bom, e aí, né, aí, a partir desse dia, né, os telefonemas se sucediam, assim, o telefone não parava de tocar, porque aquilo se transformou num escândalo mundial, e eu nem sabia do que se tratava. Aí, então, o que eu descobri? Que um escritor canadense chamado Ian Martel, né, tinha publicado um livro, né, que se chamava The Life of Pi, né, e que ele mesmo admitia, né, era baseado na história de Max e os Felinos. Qual é a história de Max e os Felinos? Max e os Felinos conta, são várias histórias, mas a história principal é a de um imigrante, né, de um jovem que foge da Alemanha nazista, né, num navio. Ele vem para o Brasil. Nesse navio que o comandante vai afundar para ganhar o seguro, né, tem também os animais de um circo, né, e o navio de fato naufraga, né, e o rapaz se salva num bote, né, e aí quando ele está no meio do oceano, né, tem ao redor dele tem jaulas de animais flutuando, e de uma dessas jaulas pula um jaguar para dentro do bote, e aí é a história. A história é basicamente isso, né, a relação desse rapaz com a fera, né, com aquela criatura, né, feroz, imprevisível, né, enigmática, que é o jaguar. Né? Bom, no livro dele, né, o personagem sai da Índia, né, não da Alemanha, né, e ele vem para o Canadá, não para o Brasil, né, e não é um jaguar, é um tigre de bengala. Né? Mas, basicamente, a ideia é a mesma. Então, isso aí é que provocou a controvérsia toda. Né? Então, a controvérsia, basicamente, é o que as pessoas perguntavam, né? E perguntavam muito. Né? Perguntavam tanto, né, que eu fui obrigado eu tive que ir para os Estados Unidos, né, porque várias emissoras queriam me entrevistar, e a pergunta é assim, o que eu iria fazer diante desse fato? Basicamente é o seguinte, se eu iria processá-lo, né, alegando o plágio. Né? E, na verdade, eu até fui procurado por vários escritórios de advocacia, né, mas eu, na verdade, não me sentia inclinado a fazer isso. Né? Primeiro porque isso aí representaria um trabalhão, porque tudo isso teria que ser feito na Inglaterra. Né? Em segundo lugar, assim, né, porque o que me irritava não era o fato
de ele ter usado a ideia. Né? Muitas vezes, na história da literatura, escritores usaram ideias de outros. Né? Isso não chega a ser, a rigor, um plágio. Né? Plágio é quando há uma cópia. Né? No caso, não era uma cópia. Mas o que me irritou, né, foi exatamente a maneira como esse escritor fez isso. Uma maneira que eu atribuo basicamente à imaturidade emocional dele. Né? Porque o que ele disse foi o seguinte, que ele não tinha lido o livro. Que ele tinha lido uma resenha do livro, desfavorável, mas ele não sabia dizer quem tinha escrito a resenha, não se lembrava. Ele disse, não, uma das declarações ele disse que tinha sido o escritor americano John Updike. Né? E aí o John Updike teve que dar uma declaração dizendo que não tinha feito essa resenha, que ele me conhecia, que ele, né, porque eu tenho livros traduzidos nos Estados Unidos. Isso é um detalhe importante. O acesso dele só foi possível porque esse livro tinha uma tradução em inglês chamada Max and the Cats. E aí ele disse, basicamente ele dava a ideia seguinte, que o que ele quis fazer foi aproveitar uma boa ideia estragada por um mau escritor brasileiro. Né? Quer dizer, é uma coisa ofensiva da qual ele veio a se arrepender, e no próprio prefácio do livro tem um agradecimento à minha pessoa. Marx e os Felinos é um livro político. Né? Na verdade, é um livro escrito durante a ditadura. E, na verdade, né, Marx, diante do Jaguar, né, é o símbolo de como a gente se sentia diante da ditadura. Né? Ou seja, nós estávamos diante de uma fera, de uma realidade feroz, né, que nós não entendíamos, que não queria ser entendida, né, e que a qualquer momento podia, né, usar da violência contra a intelectualidade como, de fato, foi usada. Né?